Olá! Hoje a nossa conversa é sobre Big Data. A gente mergulhou nos materiais bem interessantes e a ideia é entender o que é isso, por que é tão falado e como a coisa toda funciona na prática, né? Baseada no que a gente leu. Ok, vamos lá. O que exatamente, define Big Data? Olha, de forma bem direta, é sobre lidar com uma quantidade de dados assim gigantesca e complexa também. Pensa em vídeo, post de rede social, dado de sensor, coisas que os sistemas mais antigos, bom, simplesmente não dão conta de processar direito. Mas o ponto principal não é só guardar, claro. Certo, não é só acumular, né? Tipo, ter uma pilha de dados. As fontes deixam bem claro que o objetivo mesmo é analisar tudo isso para, sei lá, tomar decisões melhores, achar uns padrões que ninguém via antes. É aí que está o valor da coisa, né? Exatamente. E para a gente ter uma ideia dessa complexidade toda, os materiais falam muito dos famosos Vs do Big Data. Começou com três, né? O volume, velocidade e variedade. O volume autoexplicativo é imenso. A velocidade é a rapidez com que esses dados são gerados e precisam ser processados, às vezes quase em tempo real. E a variedade. A variedade é que os dados vêm de tudo quanto é jeito, né? Planilha, texto, áudio, imagem, estruturado, não estruturado, uma mistura enorme. Isso. E depois desses três, outros Vs foram surgindo e ganhando importância, né? Os textos falam bastante de veracidade. Sim, a qualidade, a confiança naquele dado. Porque não adianta ter um monte de dado se ele está errado ou não é confiável, né? Exato. E a veracidade impacta diretamente no último V, que talvez seja o mais importante, o valor. O que a gente consegue tirar de útil, de insight real de tudo isso. Algumas fontes até mencionam outros Vs, tipo variabilidade, visualização, mas esses cinco são meio que o núcleo da coisa. E o interessante que eu percebi lendo é como que eles se conectam, né? Totalmente. Não dá para ter valor se a veracidade é baixa. E a variedade exige, assim, um esforço tecnológico enorme para guardar e analisar tudo isso de forma eficiente. Você não processa um log de servidor da mesma forma que analisa sentimento em texto, por exemplo. Falando nesse desafio tecnológico, onde que a gente guarda essa montanha variada de dados? Os materiais que a gente viu cita muito Data Warehouse e Data Lake. Qual a diferença-chave aí para a gente entender? Boa pergunta. Pensa assim, de forma simples. O Data Warehouse, o DW, é tipo uma biblioteca super organizada. Os dados, geralmente mais estruturados, passam por um processo de limpeza, transformação, organização, antes de serem guardados. É o famoso ETL, extração, transformação e carga. Ok, organizado na entrada. Isso. Já o Data Lake, o DL, é mais como um grande reservatório mesmo. Você joga tudo lá dentro. Dado bruto de qualquer tipo no formato que chegou. A estruturação, a transformação, acontecem depois, só quando alguém precisa usar aquele dado para alguma análise específica. O processo aí é mais o LT, extração, carga e transformação. Ah, entendi a analogia. Um é a arrumação antes de guardar, o outro arruma só na hora de usar. Faz sentido para lidar com a variedade. Exato. E os dois podem conviver, viu? Não é um ou outro. Muitas empresas usam os dois. E os materiais até falam do Data Lakehouse, que é uma tentativa mais recente de juntar a flexibilidade do Lake com a estrutura do Warehouse. É uma área que está evoluindo bastante. Legal. E aí, beleza, os dados estão lá no DW, no DL ou nesse Lakehouse. Como que a gente extrai o tal do valor? É aí que entra o que chamam de Big Data Analytics. Precisamente. Big Data Analytics é o conjunto de técnicas, ferramentas, processos para analisar esses dados massivos e encontrar os insights. Os materiais descrevem uma escadinha bem útil, sabe? Começa com a análise descritiva. O que aconteceu? Tipo, um relatório de vendas. Certo, o básico. Depois vem a análise diagnóstica. Por que aconteceu? Investigar a causa de uma queda nas vendas, por exemplo. Aí sobe para a análise preditiva. O que vai acontecer? Tentar prever vendas futuras ou quais clientes podem cancelar um serviço. Olhar para o futuro. E o último degrau mais avançado é a análise prescritiva. O que a gente deve fazer a respeito? Recomendar ações para evitar a perda de clientes, otimizar uma campanha de marketing.
É onde a análise realmente direciona a ação. Entendi, a progressão. E para fazer essas análises, especialmente as mais complexas, em volumes tão grandes, aí que entra o poder de fogo que a gente comentou, né? Nomes como Apache Hadoop e Apache Spark, que aparecem bastante nos textos. Sim, são peças-chave nesse ecossistema. O Hadoop foi, assim, fundamental. Ele meio que democratizou o processamento distribuído de grandes volumes usando hardware comum, mais barato. Ele tem dois componentes principais: o HDFS, para armazenamento distribuído, e o MapReduce, para o processamento. Certo, o pioneiro. Aí veio o Apache Spark, que é outra plataforma open source, mas que trouxe muitas vantagens em termos de velocidade, principalmente porque ele consegue fazer muito processamento em memória, o que acelera bastante certas tarefas. Ele é visto como uma evolução ou um complemento ao Hadoop. E hoje, claro, não dá para não falar das plataformas de nuvem, né? AWS, Azure, Google Cloud, elas oferecem tudo isso como serviço, o que facilita muito a vida. Entendido. E tem outro termo que surge o tempo todo quando se fala de Big Data: NoSQL, ou Not Only SQL. Qual o papel dele aqui? O NoSQL é crucial, principalmente por causa da variedade e do volume. Os bancos de dados relacionais tradicionais, os SQL, são ótimos para dados estruturados, tabelinhas e tal, mas eles têm dificuldade com a flexibilidade e a escala que o Big Data exige. Certo, eles são mais rígidos na estrutura. Exato. Os bancos NoSQL são não relacionais. Eles são projetados para serem mais flexíveis com os tipos de dados. Podem guardar documentos JSON, grafos, par e chave-valor e, muito importante, eles escalam horizontalmente muito bem. Ou seja, para aguentar mais carga, você adiciona mais máquinas. Em vez de ter que turbinar uma máquina só, que é o scaling vertical, mais comum nos SQL. E tem aquela diferença de filosofia também, né? ACID versus base. Isso. Os bancos SQL tradicionais prezam pelo ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que garante transações muito seguras e consistentes. Muitos não-SQL operam sobre o princípio BASE, Basically Available, Soft State, Eventually Consistent, que prioriza a disponibilidade e a escalabilidade, aceitando uma consistência eventual. É uma troca. Depende do que você precisa para a aplicação. Faz todo sentido, uma ferramenta para cada tipo de problema. E para amarrar tudo isso, o fluxo de dados desde que ele chega até a análise. Os materiais mencionam arquiteturas tipo Lambda e Kappa. Bem rápido, qual é a ideia por trás delas? São, basicamente, modelos, padrões para organizar como os dados fluem e são processados no sistema de Big Data. A arquitetura Lambda é um modelo mais clássico, que usa duas camadas ou vias de processamento. Uma via batch, mais lenta, que processa grandes volumes de dados históricos para garantir precisão total, e uma via de velocidade, ou stream, que processa os dados mais recentes em tempo real para dar respostas rápidas, mesmo que não sejam 100% precisas na hora. Duas vias, uma lenta e precisa, outra rápida. Isso. Os resultados das duas vias são combinados para dar a visão final. Já a arquitetura Kappa surgiu como uma tentativa de simplificar a Lambda. A ideia da Kappa é usar uma única via, baseada totalmente em processamento de fluxo, Stream Processing, para lidar com tudo, tanto o tempo real quanto o reprocessamento histórico, se necessário. Ela aposta que as ferramentas de stream estão ficando poderosas o suficiente para isso. Entendi. Uma tenta simplificar a outra. Bom, então, para a gente fechar o raciocínio do que a gente viu nos materiais, Big Data, no fundo, não é só ter um monte de informação jogada lá. De jeito nenhum. É ter a capacidade, a infraestrutura, seja DW, DL, Lakehouse, as ferramentas certas, Hadoop, Spark, NoSQL, e as técnicas de análise para conseguir pegar esse dilúvio de dados que não para de chegar em todos os formatos e transformar isso em algo útil, em conhecimento, em decisão melhor. É isso. Perfeito. É exatamente essa capacidade de transformar o caos de dados brutos em inteligência que pode ser usada. E talvez um ponto final para a gente refletir que conecta com a veracidade e o valor que a gente falou, os materiais mostram esse potencial enorme, né? Mas também fica claro o desafio constante. Qual seria? Como que as organizações podem garantir que no meio dessa complexidade toda, dessa velocidade, os insights que elas tiram são realmente confiáveis,
e que o valor extraído é real e não, sei lá, um ruído ou uma conclusão apressada. E mais, como garantir o uso ético e responsável disso tudo. Acho que essa busca por governança, por qualidade e por responsabilidade nesse oceano de dados é a grande questão que fica.